Vamos falar então dos processos de separação de misturas. Esses processos são bastante utilizados no nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui a imagem de uma estação tratante de água, porque é um local onde nós usamos direto esse processo, principalmente separar as impurezas da água potável. Ok? É importante entender que na natureza, raramente encontramos alguma coisa pura, algum material puro. Por isso, há uma necessidade muito grande de conhecermos os processos de separação. Tá legal? Esses processos eles não alteram as substâncias. Logo, elas permanecem com as suas características. A ideia é apenas separá-las mesmo, sem ficar reagindo, transformando em novas substâncias. Tá? É importante lembrar também que nem sempre um processo único é suficiente. Às vezes há necessidade de uma sequência de processos, 2 ou mais processos que, na sequência correta, vão resultar na retirada de um componente que nós desejamos. Certinho? A ideia é apresentar um pouco para vocês esses métodos. É importante lembrar para todo mundo também que a escolha dos melhores métodos para separação de misturas exige um conhecimento anterior de algumas das propriedades das substâncias presentes. Ou seja, para que eu saiba o melhor processo para separar os componentes, eu preciso conhecer os componentes. Porque este é o critério. Vou separá-los segundo as suas características, segundo as suas propriedades. Bora conhecer os processos então? O primeiro processo é um processo que vocês conhecem há bastante tempo já. Um processo chamado catação. Ele é um processo simples, porque a ideia é justamente essa, é catar. É pegar com a mão e o critério aqui é a diferença visual. Se eu consigo ver a diferença visual entre os dois componentes que eu quero, eu posso ir catando eles. Também é utilizado para catar feijão. Quando o cara pega assim aquelas impurezas que existem no feijão para poder separar ele, o processo é o mesmo. Outro processo bastante conhecido por vocês é o processo de peneiração. Aqui a ideia é utilizar uma malha, a peneira, com diferentes tamanhos de malha para poder separar o tamanho que a gente quiser. Então a gente separa as partículas por tamanho, esse é o critério. Neste caso aqui, para compostagem, está se separando a terra dos pedaços de graveto, de galhos maiores, de osso ou qualquer outro material orgânico que possa existir ali dentro. Também é comum utilizar na cozinha um processo de separação utilizando a peneira. Nesse caso aqui, para lavar o arroz, onde os grãos de arroz ficam retidos e o restante da água e as impurezas saem pela peneira. Ventilação. Ventilação é um processo simples. A gente assopra, a gente passa uma corrente de ar. Para separar as casquinhas do amendoim, não tem coisa melhor. Separação magnética. Alguns componentes contêm ferro ou outros poucos metais na sua composição. Basicamente é ferro que nós utilizamos no dia a dia. Se contiver ferro, se for aço, por exemplo, vai ser atraído por um ímã. Se não for, não vai ter essa atração. Neste caso aqui, nós temos ali alguns componentes, né, de uma porca e um parafuso que não são de aço, eles são de alumínio e latão. Nesse caso, não são atraídos pelo ímã. Um processo bastante interessante é o processo de decantação. No Nescau a gente consegue observar isso. Quando prepara o achocolatado, deixa ele paradinho, a parte que não se dissolveu vai para o fundo por gravidade, por densidade. Ok? A partícula mais densa vai para o fundo. Normalmente a gente separa líquidos e sólidos, mas podemos utilizar esse processo para separar líquido de líquido. Para isso, utilizamos um equipamento chamado funil de separação, ou funil de bromo. É esse equipamento aqui. A ideia dele é justamente tu deixar parado um pouquinho para que haja decantação e depois, usando aquela torneirinha embaixo, tu separa os líquidos. O mais denso sai primeiro, na parte de baixo, e aí tu fecha a torneirinha para deixar o líquido menos denso em cima. Está feita a separação. Centrifugação é um processo que também utiliza densidade. Só que pensa em partículas muito pequenas, que para que elas sedimentassem, para que elas fossem ao fundo, demoraria muito tempo. Neste caso aqui, poderia ser, por exemplo, uma mistura de barro, né, de terra com água, ok? Ou então o próprio leite,
que contém partículas sólidas, né? Nele. Contém a partícula da gordura, que são coisas mais sólidas também nele. Neste caso, se nós centrifugarmos, usarmos a ação da centrífuga empurrando do centro em direção à periferia, em direção às pontas, nós conseguimos uma ação mais forte. É como se fosse uma gravidade aumentada. Então essa força centrípeta realizada pela rotação no mesmo eixo faz com que as substâncias mais densas se depositem no fundo dos frascos. Ok? É importante observarmos aqui para vermos o resultado. Observem que após a centrifugação, os frascos vão ter uma pontinha colorida, uma pontinha sólida na ponta. Isso quer dizer que a parte das partículas foi sedimentada ali. Excelente processo, mas requer um equipamento, né? Este é manual, é uma centrífuga manual, mas tem equipamentos industriais mais modernos também e com maior rotação. Serve melhor, inclusive para sangue. Tu faz a separação do sangue assim. Centrifugação é o nome, não esqueça. Para a separação do ouro, por exemplo, de minérios muito pequenos, nós utilizamos um processo chamado levigação. Ele consiste em passar uma corrente de água, ok? Para que as substâncias menos densas saiam e as mais densas fiquem depositadas. Isso que eles estão utilizando aqui chama-se bateia. Ao girar a bateia, o que acaba acontecendo? O ouro que é mais denso vai para o fundo, enquanto que o restante sai com a água pelas beiradas. Lembra que isso aqui não é uma peneira, pessoal. Isso aqui é uma bateia. Parece um chapeuzinho chinês ao contrário, assim. Ele não tem furo no meio, ele não tem furo nenhum. A ideia é essa, é poder girar para que a ação da água faça com que a substância saia. Beleza? Um outro processo também que é um pouco diferente é o processo de flotação. Nesse processo de flotação, o que acaba acontecendo é que uma outra substância, né, pode ser água ou pode ser ar, por exemplo, ela acaba levando as partículas para cima. Eu cito dois exemplos aqui. Esse aqui é um processo industrial, onde a gente consegue limpar as impurezas da água, por exemplo, de efluentes industriais, fazendo essa corrente de ar passar pela substância. As partículas sólidas são arrastadas pelas bolinhas, conforme dá para ver aqui, e no final elas ficam lá em cima, como se fosse uma nata, como se fosse uma quantidade de bolhas, como se fosse um monte de bolha, uma espuma em cima. Essa espuma então transborda e leva junto as partículas. Está aí feito o processo de separação. Tá? Se colocarmos água numa mistura de areia com serragem, por exemplo, o efeito é parecido. A água vai fazer com que a areia vá para o fundo, porque a areia é mais densa do que a água, e a serragem vai flutuar em cima da água. Logo, nós utilizamos a água para separar os dois. Flotação é o nome do processo. Um processo que a gente está acostumado a utilizar é o processo da filtração. Para fazer um cafezinho, então, é uma delícia, galera. Como é que tu faz aqui? O filtro é como se fosse uma peneira, só que com a trama bem pequenininha. Porque é papel, então tem a trama muito pequenininha. O que vai passar pela trama desse papel? Partículas muito pequenas. Na realidade, a maioria das partículas visíveis não vão passar ali. Vão passar partículas muito pequenas mesmo. Por exemplo, substâncias dissolvidas na água poderão passar. Mas eu falo sobre isso no próximo processo. Uma outra maneira de mostrar a filtração, que é bastante recorrente, é a filtração do ar. Observem o que acontece no aspirador de pó. O aspirador de pó ele recolhe o ar contendo poeira, contendo partículas sólidas. Dentro dele tem um saquinho, que é o filtro. Portanto, pessoal, filtro de aspirador de pó. O que esse filtro faz? O ar vai passar por ele e a partícula de poeira não. Então, o ar atravessa o filtro, enquanto que a partícula de poeira não vai atravessar. Logo, o processo é uma filtração também. Falando de chá e café, né, que eu vou focar no chazinho, observe o que acontece aqui. O processo de filtração continua acontecendo pelo saquinho do chá. Tá? Mas o que acontece com a água? Por que a água foi colorida? Porque essa água quente ela passa pelo chá, pelas folhas do chá, e extrai, faz uma dissolução de apenas algumas substâncias. Por isso damos o nome de dissolução fracionada. Uma fração é diluída, outra parte não. Ok? Tenta entender esse processo aqui nesse esquema. Tendo uma cafeteira, nós colocamos aqui no filtro o café, ok? Ele tem uns pontinhos coloridos, uns pontinhos brancos, que representam na realidade a substância solúvel dele. Ao acrescentarmos água, na parte de cima, essa água vai passar pelo filtro, vai passar pelo café, levando com ele
as suas partículas solúveis. De novo eu lembro, o que for solúvel, o que se dissolver na água, vai passar pelo filtro, seja um corante, seja café, seja chá, seja o que for, vai passar pelo papel de filtro. Tá certo? Esse princípio aqui é o mesmo princípio do nosso chimarrão. O chimarrão funciona assim. A água quente extrai do chimarrão o mate, né, esse chá que é feito ali, e a bomba funciona como uma espécie de filtro. Tanto que tem gente que coloca um filtro extra na bomba para poder evitar que partículas do chá, né, da erva, possam entrar junto na bomba. E para encerrar essa parte mais simples agora dos processos, eu trago a evaporação. A evaporação, também chamada de cristalização, é um processo bastante simples. Nesse caso aqui, eu estou representando, estou mostrando como é que é obtido o sal de cozinha. A água do mar é colocada numa fina camada, numa fina lâmina, ao sol. Ela vai evaporando pela ação do sol, e à medida que a água evapora, a partícula sólida, que é o cloreto de sódio, que é o sal, vai ficando retido ali. Depois os caminhões passam raspando e é feito um beneficiamento, é feito um processo de limpeza nesse sal. Mas assim que é extraído o sal da água, o sal marinho. Certo? Nesse processo de extração, outras mudanças de estado físico podem ser utilizadas, como sublimação, como fusão. O importante aqui é que as duas substâncias a serem analisadas, a serem separadas, elas devem ter pontos de fusão, ponto de ebulição, características físico-químicas bem diferentes. Quanto mais diferentes elas forem, mais fácil e maior o rendimento vai ser dessa separação. Feito? Eu encerro esse assunto por aqui. Nos vemos logo logo. Tchau, tchau para vocês.